Uma das grandes questões colocadas por vocês, um dos grandes pedidos é: o Santos tem que se tornar SAF, Sociedade Anônima do Futebol. Estamos cansados de ver gestões prejudicando a instituição. No novo estatuto, e se você não pegou, vai lá no Só da Santos antes de assistir esse vídeo, tá? Que tem tudo o que vai ser de mudança do novo estatuto, e ele está com previsão de ser aprovado pelos sócios no primeiro trimestre do ano que vem. Tudo que tem de mudança inclui também a SAF. Nesse conteúdo, eu vou trazer para vocês o Dr. Rodrigo Monteiro, que é o relator da lei da SAF, contratado pelo Santos para modificar a possibilidade, ou entregar ao Santos uma possibilidade real de se tornar SAF, Sociedade Anônima do Futebol. Tenho certeza que você gostou. Então já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, é o debate que está levantado, sai comentando aqui embaixo o que você vai achar da fala, tá? Do Dr. Rodrigo, que foi contratado para justamente melhorar a questão do estatuto SAF, do artigo SAF dentro do Estatuto do Santos. Deixa teu like, compartilha com teus amigos e não esquece, meu amigo, superfan.com.br, eu não posso deixar de te dar essa dica. Usa o cupom Só da Santos, está em cima, ó, tudo minúsculo, sem acento. Acesse o site, garanta já a sua. Chegou a leva nova lá com Israel, hein? Ó, e tem de várias outras formas a do Santos. A que você quiser do Santos tem lá, superfan.com.br. Eu recomendo essa aqui, ó, Charlie Brown Jr. Essa aqui que é a edição limitadíssima, ó. Pensei em número, você coloca o teu número depois, teu nome e tal, mas pra gente comemorar o acesso, tá certo? E se você tem amigos de outros clubes, tem outras camisas também, gosta de basquete, enfim, tudo, superfan.com.br e Só da Santos, tudo junto, é o cupom que te dá um descontão. Não é publicidade, eu deixo bem claro, não é publicidade, não ganhamos nada com isso. É um presente para quem é inscrito e para quem é membro do canal, tá bom? Vamos lá? Deixa eu me diminuir aqui, deixa eu ver. Diminuir. Esse é o Rodrigo Monteiro, relator da lei da SAF, advogado, foi contratado pelo Santos. Vamos escutar o que ele tem para falar, como é que vai funcionar isso no Santos. Importante, hein? O vídeo vai ser um pouquinho longo, porém importantíssimo. Bora! O clube realmente internacional do Brasil ainda. Quando eu digo ainda, não é uma crítica ao Santos, mas é uma constatação do nosso futebol, né? Um futebol que vem perdendo a relevância que teve, mas que voltará a ter. Eu acho que temos todos os caminhos para voltar a ter a relevância, porque aqui, neste país, todos os elementos estão presentes. E talvez o Santos simbolize, ou possa simbolizar, eu já tive a oportunidade de escrever isso há uns 5, 6 anos, que o Santos, o lugar dele é um dos 10, 5 maiores clubes do planeta. E ele tem condições para isso, né? Concordo. Então é uma honra, presidentes, estar aqui de novo diante de vocês. Meu objetivo aqui, e serei breve, e até para que a gente possa dialogar aqui um pouquinho, não é fazer a defesa sobre SAF, se deve ou não deve, se o Santos deve ou não deve, e se sim, quando. Essa é uma decisão de vocês, né? A minha proposta aqui, que foi o que a Comissão de Estatuto, na pessoa do Celso, eu agradeço aqui a oportunidade, me recomendou, foi o seguinte: falasse um pouquinho sobre o que é a lei da SAF, sobre o que é a SAF, porque muito se fala, e muita coisa errada se fala, né, para o bem e para o mal do que é a SAF, para que no futuro vocês possam, então, decidir se faz sentido ou não faz sentido seguir este caminho. A lei da SAF, como ideia, ela nasceu em 2015. Eu redigi o projeto de lei da SAF. E por que ela surge? Eu sou um advogado de operação, de mercado, fusões e aquisições. Porque naquele momento, eu me deparei com uma certa perplexidade, que era o esporte que nós gostamos, o futebol, é a maior atividade de entretenimento do planeta. Futebol. Só dando crédito aqui, material colhido do Canal do Peixe, do jornalista Aldo Neto, tá? Do CPX, Canal do Peixe, foi ao ar nesta sexta-feira. A gente está reagindo
nesta sexta-feira. Vamos lá com o doutor Rodrigo Castro. Olhamos para a Europa, os principais mercados mudaram o modelo. Na Premier League, todos os times são empresas. Na Liga Francesa, todos. Na Espanhola, 90%. Na Italiana, quase 100%. Na Alemã, acho que 86%. E no Brasil, éramos todos clubes sem fins lucrativos. Tem um problema? Não. Não tem. Mas havia uma mudança global que apenas 2 centros relevantes não acompanhavam, Brasil e Argentina. E justamente por ser uma pessoa que faz operações, eu não conseguia entender porque, de um lado, tínhamos uma atividade global que se tornava empresarial no planeta e que não se comunicava com o mercado, né? E daí surge, então, a ideia de propor um modelo que fosse alternativo. A SAF é uma alternativa ao modelo histórico que existe no Brasil desde 1800, que é o modelo de clube. Qual é o certo e qual é o errado? Ou melhor, qual é o mais adequado para cada time? Os seus associados que deveriam decidir. A ideia era propor um modelo que fosse seguro, que fosse conhecido, que torcedores, conselheiros, associados, jornalistas, jogadores, investidores entendessem. Pois é isso. Perfeito, perfeito. Realmente, a SAF foi globalizada em centros fortes do futebol pelo mundo, europeus, principalmente, e aqui no continente sul-americano não. Mas na Argentina, por exemplo, o Racing, que a finalista bateu o Corinthians da Sul-Americana, ele virou empresa, senão ele quebrava, né? Aqui o Botafogo virou empresa, senão quebrava. O Vasco passou por isso, senão quebrava. Coritiba, senão quebrava. O Bahia tinha uma boa administração e só porque era o Grupo City, né, se segurou. O que a gente quer saber, e vamos ver se o doutor Rodrigo fala, né, o valor de mercado do clube, como é que se avalia, enfim. Bora lá. Como é que ele funcionaria? E a lei da SAF, no fundo, é isto. É uma espécie de moldura em que o legislador determinou certas regras e disse, dentro dessas regras, 2 grupos que não se comunicavam podem se comunicar. Investidores de um lado e os proprietários dos ativos ou do futebol de outro, que são vocês. Peraí. Investidor é o que coloca dinheiro, mas não é dono de nada, né? A SAF, ela proporciona a venda, né, a mudança de associação desportiva para sem fins lucrativos para uma com fins lucrativos, né? Porque o investidor pode derramar dinheiro lá e pegar o dinheiro com venda de jogadores, enfim, uma coisa. Tivemos já o Cir Sonda como investidor do Santos e tantos outros, tá? SAF é uma mudança, né, de um KNAI, tipo assim, mudança de atuação no ramo. Só para deixar explicado. Os clubes, né? E assim, então, surge em 2015 o projeto de lei da SAF, que é apresentado inicialmente na Câmara dos Deputados. Esse projeto ele não anda porque veio a Lava Jato. Na sequência, por questões que não vêm aqui ao caso, eu redigi um segundo projeto para o então jovem senador da República, tinha 2 meses de mandato, Rodrigo Pacheco. Ele apresenta o segundo projeto no Senado em 2019, e logo na sequência tivemos uma das maiores fatalidades da história, que foi a pandemia. Este projeto para de 2019 até 2021, quando o presidente Rodrigo Pacheco é eleito presidente do Senado. E na sua primeira ou segunda fala à nação, ele diz, eu vou oferecer ao Brasil uma alternativa para que a gente possa levar recursos, levar alternativas para enfrentar um problema que ainda é crônico. Ano passado fechamos com algo em torno de 12 bilhões de reais de endividamento nos principais, os 20 principais clubes brasileiros. E assim se fez. O presidente Rodrigo Pacheco, então, ele determina, né, ou indica
um relator, senador Carlos Portinho, do Rio de Janeiro, que em 6 meses houve mais de 3 mil pessoas e a lei da SAF, então ela é aprovada no Senado por unanimidade, depois na Câmara dos Deputados, com 427 votos favoráveis e 9 contrários. Na sequência vai a sanção e o presidente da República sanciona a lei. Quando a lei é sancionada, havia uma perplexidade e ainda aquela sensação de que ela não pegaria. Até que vem um fato brutal, que chacoalha, na minha leitura, não só o Brasil, como o exterior, porque ninguém acreditava que a lei fosse andar, que foi o investimento do Ronaldo no Cruzeiro. Aquele evento faz com que o interesse se intensifique para entender o que era e o que poderia ser a lei da SAF. Desde então, já foram inúmeros casos de investimento, tivemos o caso do Textor, caso do City no Bahia, Tricorp no Curitiba, 777, que é o caso mais complexo, no Vasco da Gama. Não são investimentos, eu acho que eu vejo da seguinte forma, são compras de ativos, comprou parte do clube, né? Investimento quando você coloca, você vai investir seu dinheiro na bolsa, você compra ações, é um investimento, ela sobe e desce, você tira o lucro ou toma prejuízo, né? No caso comprou-se uma parte, assumiu-se uma dívida e um patrimônio, e aí você tem que gerir esse patrimônio, eu vejo dessa forma, tá? Vamos lá. Os 3 R's ou 4 R's no Atlético, até chegarmos ao número de quase 70 SAFs. O Brasil tem hoje, em apenas 3 anos, quase 70 SAFs. Primeira divisão são 7 empresas, contando o Red Bull Bragantino, e 5 da primeira divisão estão a caminho. 3 que já se falam mais, Atlético Paranaense, Fortaleza e Atlético Goianiense, que já constituiu a sua, e 2 SAFs muito relevantes, presidente Marcelo, presidente Acauí, muito relevantes, que essa eu não posso mencionar o nome porque há um dever de sigilo profissional, que devem, se tudo correr bem, elas devem ser anunciadas no final deste ano e começo do ano que vem. Então, podemos ter, em grandes números, conforme a tabela de hoje, 12 SAFs entre as 12. Né? O que mudou, o que a SAF trouxe de diferente para o nosso cenário e para o nosso ambiente, e que é uma questão muito importante para vocês analisarem, que é algo que o Brasil nunca teve, e que os estrangeiros têm, e que agora os brasileiros têm também, que é acesso ao mercado de capitais. Quando olhamos as quartas de final, é um evento que poderia ter sido diferente, um pênalti teria mudado, mas o fato é que quando olhamos as quartas de finais da Libertadores, 2 SAFs bateram 2 clubes. Semifinal, 2 SAFs bateram 2 clubes ultra tradicionais no campeonato sul-americano, na América Latina. E a final, tudo indica, da Libertadores se dará depois de apenas 3 anos entre 2 SAFs. Será Atlético Mineiro e Botafogo, 2 SAFs. Dr. Rodrigo Castro, contratado pelo Santos para analisar a parte de SAF do estatuto, está corretíssimo. Isso aí foi antes da final, tá? É um fato muito relevante quando consideramos... Antes da semifinal, perdão. Que a lei da SAF tem apenas 3 anos. Ela é muito nova, não é? E neste curto período, já pudemos sentir o seguinte, a SAF, com raras exceções, viabilizou 3 coisas. O primeiro, uma governança mais efetiva, um sistema de controle e fiscalização também mais efetivos, e acesso a dinheiro. Concordo com o doutor Rodrigo Castro, é isso mesmo. Ainda acrescentaria no Estatuto do Santos, e vou solicitar como sócio adimplente, né, que o Santos inclua que não podem participar de sociedade de SAF ou de compra da SAF do clube, caso o clube se torne uma sociedade anônima de futebol, ex-presidentes de conselho, ou seja, todos aqueles que já fizeram parte de um cargo diretivo dentro do clube, seja comitê de gestão
presidência executiva ou legislativa. Essa vai ser a minha sugestão. E a de vocês, já vai comentando aqui embaixo. E num ambiente global e empresarial, o acesso a dinheiro, ele é o diferencial. Para não citar as SAFs, quando olhamos a diferença hoje entre Flamengo e Palmeiras, como conseguiram se organizar dos demais clubes, é uma diferença difícil de se chegar. Mas as SAFs já estão começando a chegar a ponto de o presidente do Flamengo, recentemente, reclamar de que o Botafogo estaria praticando um anti-fair play por conta de acesso a recursos. Mas é um pequeno exemplo, não é? Os números do Botafogo, eles impressionam. E me desculpem estar aqui mencionando outros clubes, mas é porque está diante de um fato da realidade. Não é? Os números do Bahia vão impressionar pelo que eles estão prometendo fazer. Então, este é um pouco o cenário do que nós estamos vendo. Nós já participamos de mais de 10 projetos de SAF, temos hoje 4 em andamento lá no escritório, e notamos e percebemos uma coisa de modo geral. Como nasceram, e aqui eu encerro, para depois ficar à vontade e responder as perguntas de vocês. Como nasceram as SAFs até agora mais relevantes? Todas elas. O clube constituiu uma SAF e transferiu certos ativos. Na largada, o clube é dono de 100% da SAF. Quais ativos são transferidos? Cada clube decide. É uma questão interna. A SAF é uma espécie de Lego. Ela se compõe de acordo com a realidade de cada clube. Nenhum clube, ou quase nenhum, transferiu ativo imobiliário e nenhum transferiu de modo definitivo a marca. A marca, por exemplo, Santos, num caso de SAF, ela seria objeto de um contrato de licença. Este estádio glorioso, tradicional, não necessariamente precisa ir para uma SAF. Pode continuar no clube como continuou na maioria dos casos. Na sequência, o investidor coloca dinheiro dentro da SAF. E aí, dois grupos de sócios se estabelecem. O clube e o investidor. Pelo que eu entendi, o clube primeiro se torna SAF, ele vira dono, ele muda a razão dele de sem fins lucrativos para fins lucrativos como empresa, tá? E aí ele tem as ações, vamos colocar assim, no mercado, e aí ele vai analisar os interessados, ele tem que se transformar primeiro para depois vender parte dos ativos e negociar tudo isso. Interessante essa parte, mas continuo na minha cabeça dizendo que a outra parte, o investidor não pode, eu vou sugerir isso, que ele não pode ser ex-presidente da diretoria executiva, do conselho, ex-dirigente, nada do Santos. Celebram um acordo de acionistas. No caso do Santos, vamos lá. E aqui eu acho que é interessante o momento em que vocês vão debater, porque são 70 casos. Alguns muito bem-sucedidos, outros bem-sucedidos e outros não tão bem-sucedidos. E essa experiência permite que, com o tempo, os novos casos possam evitar os erros que acontecem na largada. Não é? Mas o fato é que o modelo, como regra, que aconteceu até agora, foi este. Então, não foi uma transformação em que, por exemplo, o Santos vira uma SAF e todos os associados são acionistas, mas ativos são deslocados para uma empresa e o Santos é acionista desta empresa. Para terminar, e agora realmente termino, e fico à vontade para responder as perguntas de vocês, à disposição para responder as perguntas de vocês, é que existe, não apenas no Brasil, mas fora, só o investidor estrangeiro. Não. Um desses projetos que eu mencionei para vocês, que deve acontecer, envolve brasileiros, instituições brasileiras que querem transformar e fazer e participar deste projeto. Então, há muitas possibilidades e recursos no Brasil ou fora. E o que é muito importante no momento em que se for decidir a respeito de uma SAF é entender
o que o clube é, o que ele está neste momento, o que ele quer ser, ou voltar a ser, com quem ele quer ser e quais recursos ele vai precisar. De modo que a escolha do parceiro é absolutamente fundamental. A escolha de um parceiro e de um sócio errada, assim como numa fusão entre empresas gera problema, aqui no futebol será a mesma coisa. De modo que, no momento em que eventualmente vocês forem avaliar o modelo, a forma, a participação, a escolha do sócio de vocês, ela é tão importante quanto a decisão de virar SAF ou não virar SAF. E o que eu poderia quase afiançar é que se um dia vocês tomarem a decisão de virar SAF, vocês deverão ter na porta de vocês não apenas os mais relevantes investidores do Brasil, como do mundo. Porque, novamente, no Brasil, o único time realmente internacional ainda hoje são vocês, são os Santos. Então é uma decisão em um momento relevante, para vocês avaliarem se faz sentido ou não, e se fizer sentido, como, quando e, sobretudo, com quem. Poucos terão, como vocês, a possibilidade de escolher com quem casar. É como eu vejo hoje um pouco o mercado e como eu vejo o Santos dentro deste novo ambiente que é inevitável, inexorável. A SAF existe, 70 SAFs. Isso aqui só vai aumentar ao longo do tempo. Cara, vou falar para vocês, gostei muito da explicação do Dr. Rodrigo Castro. Gostei bastante mesmo, ele me convenceu ali. E o detalhe que me pegou, eu dei uma sugestão no meio do negócio, mas o que me pegou aí foi que o Santos é o único clube internacional, realmente é conhecido em todo o mundo, né? E que tem que decidir o momento de se transformar em sociedade anônima do futebol. Por quê? Se você se transforma neste momento em baixa, né, o teu valuation, o valor de mercado, ele é baixo. O Santos, tendo valor de mercado alto, voltando com grandes ativos, grandes competições, grandes títulos, realmente na porta do presidente que estiver lá, quando o clube decidir se tornar SAF, vão ter os melhores e maiores investidores. É isso. Eu sou a favor, tá? Hoje eu vejo que é uma saída. Não nesse momento para o Santos. É, como o doutor Rodrigo disse, é inevitável na frente. Porém, temos que escolher bem o parceiro. O Vasco escolheu mal, tomou na tarraqueta. O Corinthians vai ser um que vai ser vendido a preço de banana, talvez pela dívida. 2, tantos bilhões de reais que ele deve, porque senão vai fechar as portas. Estou falando de um rival. O Botafogo chegou nesse nível, se transformou em SAF. Né? O Vasco chegou nesse nível, se transformou em SAF. Hoje, dos grandes de São Paulo, não há nenhum que se transformou em SAF. E olha que o Palmeiras hoje está muito, muito valorizado. Mas ele não tem o valuation, o valor de mercado que o Santos tem internacionalmente. O doutor Rodrigo falou de dinheiro que vem do Brasil, ok. Mas o dinheiro que vem de fora, ele tem muito mais peso. Muito mais peso. Né? Porque quando o dinheiro vem de fora, ele também traz ativos de fora, que valorizam demais o clube. Enfim, só vou sugerir, lá no 133257-4001, WhatsApp do Santos, no item 15, que ninguém que presidiu o Santos, foi vice-presidente, presidiu o Conselho Deliberativo, enfim, que foi conselheiro, nenhum deles pode participar da compra ou ser investidor de uma SAF no próprio clube. Isso eu vou sugerir. Essa trava de segurança temos que ter, porque se é para profissionalizar, vamos para frente, não vamos voltar para trás. Tá bom? Tô lendo o comentário de vocês aqui. Tamo junto, um abraço, valeu, tchau, tchau.